Oi, pessoal, boa tarde. Voltamos com os nossos bate-papos semanais aqui no nosso canal. E hoje a gente vai falar de um tema super novo aqui, que são os programas de high school. Então, não quero ficar me prolongando muito na hora de apresentar, porque a Thaís, que é a nossa super especialista, ela vai dar super um overview de como que é o programa, vai contar um pouco para vocês o que precisa para fazer. Vamos talvez falar de valores, não sei ainda, vamos pensar. Mas vamos falar sobre high school hoje. Então, é isso, Thaís. Não quero ficar te gastando seu tempo, né? Então, comece a sua apresentação, se apresente para o pessoal aqui e bora para o produto novo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís, sou especialista aqui do programa High School na Descubra o Mundo. Só me apresentando rapidinho para vocês, eu tenho experiência aí na parte de intercâmbio já fazem 4 anos, trabalhando com todos os tipos de programa, inclusive o High School, que é um programa super delicado, então realmente é um programa que exige especialistas na área, né? E aí entrei agora para o time da Descubra o Mundo, trazendo esse programa para vocês, que é um programa super completo, e agora eu vou fazer uma apresentação para passar mais detalhes. Vamos lá. Começando, o que é o High School, né? O High School ele é um programa de ensino médio no exterior, em que você pode estudar em escolas do mundo inteiro, escolas estrangeiras, tanto com alunos nativos quanto com alunos internacionais de outras partes do mundo, né? Então, ele é um programa super completo, que tem variadas disciplinas e currículo escolar diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Então, é legal que dá para entrar em contato com um monte de assunto novo, né, que a gente não tem aqui. Diferentes durações, diferentes possibilidades de destino e tipos de programa também. O que é preciso para... Oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo normal. Tá travado aqui. O que é preciso aí ter para poder fazer o high school, né? Entre 14 e 18 anos, estar matriculados no ensino médio aqui no Brasil, né? A única exceção é se você estiver no 9º ano do ensino fundamental, porque aí você se matricula para fazer o ensino médio lá, então tudo bem. Se não, aí precisa estar matriculado no ensino médio mesmo. Nível intermediário de inglês e ter boas notas no histórico escolar, tá? Porque a organização e a escola, eles vão avaliar os últimos 3 anos de boletim, tá? Então, é importante aí, pelo menos os últimos 3 anos, ter boas notas e não ser repetente. Tá, existe alguma exceção do tipo, eu tenho um cliente que ele repetiu, mas foi não assim, há 3 anos atrás, ou há 2 anos atrás, ou tem que cumprir esses requisitos certinhos? Não, a gente consegue algumas exceções, tá? Onde a gente consegue exceção? No nível intermediário de inglês, então tem algumas escolas que têm aula de reforço, então eles conseguem aí aceitar um nível um pouco menor, mas aí é tudo sob consulta, tá? E questão de boas notas também, até mesmo repetência. A gente tem que avaliar caso a caso, então não dá para dar nenhuma garantia, mas às vezes existe uma justificativa para o rendimento escolar ter caído do estudante, então a gente consegue analisar e enviar também para a organização, para eles poderem analisar, e aí a gente consegue aceitar esse estudante. Legal. E as disciplinas, elas são muito diferentes do que a gente estuda aqui no Brasil? Sim, a gente tem, eles têm também essas disciplinas que a gente tem aqui, né? Então, matemática, inglês, geografia, mas eles têm um leque muito mais amplo, porque lá no exterior, né, o estudante ele não vem com a grade montada certinha, como aqui no Brasil. Então, a escola ela tem um monte de disciplina e o estudante ele escolhe as disciplinas que ele quer cursar de acordo com a afinidade dele, né? Os nossos estudantes de high school precisam ter uma atenção, porque o MEC, né, o Ministério da Educação, ele vai exigir algumas disciplinas no currículo escolar para conseguir dar a equivalência depois do período que o estudante estudou fora aqui no Brasil, para ele não perder, né, o ano aqui. Mas lá eles têm disciplinas tipo ciência forense, bem CSI, sabe? Tem culinária, tem marcenaria, tem aula
de oficina, com carros mesmo, assim, é super diferente. Tem anatomia, às vezes o estudante ele já sabe o que ele quer fazer de faculdade depois, e aí ele consegue se testando no high school para ver se realmente ele vai gostar disso ou não. Então tem disciplina de turismo, tem disciplina de economia, várias coisas que a gente não tem aqui. Tá, legal. Então, vou tentar não te atrapalhar mais. Imagina! Vamos lá. Então, quais destinos que a gente vai oferecer para os nossos estudantes, né? A princípio, a gente está trabalhando com Canadá, Estados Unidos, Irlanda e Reino Unido, tá? Não impede que, se o estudante depois tiver algum destino que ele tenha visto, que ele tenha gostado muito, se quiser conversar com a gente pode ver se a gente consegue oferecer fora do nosso portfólio, tá? Mas, a princípio, a gente vai trabalhar com esses 4 destinos que são os mais procurados pelos estudantes. Uhum. E aí vamos para os tipos de programa, né? Basicamente são 3 tipos aí que a gente vai trabalhar. Primeiro é o Academic Exchange. Ele é um programa mais simples, assim, é o que tem o melhor custo-benefício, né? Então você ainda citou aí em questão de valores, o Academic Exchange é o que fica com um preço um pouco melhor. Por quê? Porque o estudante ele não vai escolher a região ou a escola que ele vai estudar. Ele vai escolher o país. Então, esse programa a gente tem nos Estados Unidos, na Irlanda e no Reino Unido. E ele pode escolher algumas características. Então, na matrícula dele, ele pode escolher se ele quer praticar algum esporte específico ou aprender alguma língua específica que não seja o inglês, né? Então, de repente, ele quer, além do inglês, aprender francês ou italiano, enfim, dá para a gente agregar alguma segunda língua. Ou então, alguma matéria, alguma disciplina. Então, como eu citei, eu já sei que eu quero cursar medicina depois, então eu quero fazer aula de anatomia enquanto eu estiver na minha high school. Então, ele pode selecionar um desses 3 itens para a gente dar como prioridade na hora de fazer a colocação dele, tá? E esse programa ele pode acontecer tanto em escolas públicas particulares e a acomodação pode ser casa de família ou boarding. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre as acomodações depois, tá? Além disso, a gente tem o programa público, que aí são em escolas públicas no exterior, né? É importante a gente desmistificar essa coisa da escola pública, porque no exterior, as escolas públicas elas são super bem avaliadas e têm uma qualidade de ensino muito boa, né? É até comum que os próprios estudantes estudem em escola pública, porque lá eles têm, geralmente os pais guardam dinheiro para depois o estudante fazer universidade particular, então acaba durante a escola estudando em escola pública. Então, assim, no Canadá, 95% dos canadenses estudam em escola pública, né? E a qualidade de ensino lá é muito boa. Então, no Canadá, dá para escolher a escola. Agora, nos Estados Unidos, ele escolhe o distrito escolar. Então, ele vai escolher a região que ele vai estudar, mas a escola vai depender da família, né? Porque lá, cada escola, ela atende alguns endereços específicos. Tem o programa privado, né, equivalente às escolas particulares, aí elas podem ser em acomodação também, casa de família ou dormitório, e aí ela é mais comum para estudante que quer uma qualidade acadêmica superior ou que tem intenção de fazer universidade fora do Brasil, então ela consegue, ou tem algum esporte específico que quer praticar, que é muito difícil encontrar, e aí a gente vai avaliar o perfil do estudante para ver qual vai ser a melhor opção para ele, né? Mas a gente trabalha com essas 3 opções de programa. Se e aí, falando um pouquinho da federação. Se o estudante ele quiser acabar o high school no exterior e já emendar uma faculdade, será que ele consegue ou ele teria que voltar para o Brasil e aplicar o visto todo de novo? Enfim, seria um outro processo. Ele consegue. Ele consegue, sim. Na verdade, vai depender do destino, né? Para a gente poder avaliar as regras de visto do país e tudo mais. Mas, a princípio, ele consegue já emendar, se ele tiver no último ano, né? Se ele for fazer o último ano lá, ou então fazer todo o ensino médio dele no exterior, aí ele consegue já selecionar o ano 12 lá. E aí a gente também tem que ver uma escola que vá dar para ele o diploma de conclusão do ensino médio. E aí ele consegue de lá já aplicar para universidades, tá? É um processo bem simples. A própria escola, a própria high school tem conselheiros acadêmicos lá que ajudam nesse processo. E aí ele já consegue aplicar e não precisa nem voltar para cá. Legal.
E aí, agora falando um pouquinho da acomodação, já dei spoiler, né? Mas basicamente são 2 tipos de acomodação, a homestay e a boarding, né? Que seria o dormitório da escola. Então, a casa de família ela vai permitir uma convivência um pouco maior com os costumes, né? E a cultura do local. Todos os membros da família falam inglês fluentemente, então só pode falar inglês na casa. Então, o estudante acaba conseguindo treinar bem o inglês e faz as refeições lá com a família, então tem uma convivência super bacana. Já a boarding, o estudante ele vai dormir dentro da própria escola, então ele vai seguir as regras da escola, com horário para chegar, horário para sair, as refeições são servidas no refeitório, e ele vai ficar hospedado com outros estudantes internacionais que também estejam estudando lá. Então é legal porque ele vai ter contato com culturas de mais países, né? Porque vai acabar conhecendo quem está morando ali no dormitório. E é um tipo diferente de convivência. Então, geralmente, a gente conversa com o estudante, com a família dele, né, também, para ver quais são as expectativas, qual que é o perfil dele para o programa, para a gente poder ver qual que vai ser a melhor opção de acomodação para ele. Tá. E a gente estava falando de casa de família até antes do vídeo. Como que é diferente, né, de quando você vai fazer um curso de idiomas e quando você vai fazer esse tipo de programa. E eu queria que você falasse para a gente que é o estudante que escolhe ou não, se é a família que te escolhe, como que é isso? Tá, vamos lá. Não tem muita diferença com as regrinhas em relação ao curso de idiomas, tá? A diferença principal é que na high school a família ela tem poder supremo, então assim, ela que vai ter as regras. Então se a família falar que tem que chegar em casa até 10 horas da noite, é até 10 horas da noite. Por mais que aqui no Brasil seus pais te permitam chegar em casa meia-noite, vai ter que seguir as regrinhas da família estrangeira, tá? Como que é feita essa escolha, né? Quem escolhe é a família. Então, o estudante, na hora que ele vai preencher, na hora que ele vai se matricular na high school, né, no programa aqui com a gente, ele precisa preencher um application, né, uma série de informações sobre ele, o que ele gosta de fazer, os hobbies dele aqui, o que ele costuma fazer para passar o tempo na hora que ele não está estudando, quais são as disciplinas preferidas dele, se tem algum esporte que ele pratica. Ele vai até mesmo escrever uma carta para essa família que ele ainda não sabe qual é, contando um pouquinho da vida dele, né? Os pais do estudante também escrevem uma carta para a família contando a versão deles, né? Então é bem engraçado que às vezes a gente se depara com alguns pais que falam: olha, porque fulano ele não ajuda muito nas tarefas de casa, a gente tem que dar às vezes uma cobradinha, né, para ele poder participar mais e tal. Então os pais são bem realistas, né? E tem que ser mesmo, porque a família lê toda essa documentação para poder selecionar. Então a família lê o perfil, fala: não, é esse estudante que eu quero receber, gostei do perfil dele, parece com o perfil aqui da nossa família. Então tem que ser bem sincero para você conseguir cair numa família legal e que realmente tem a ver com você. Legal. Vamos lá, né? Agora, questão principal, né? O porquê fazer o high school, né? A gente está falando aí, explicando como funciona o programa, mas por que eu vou me interessar em fazer o high school? Principal ponto, experiência de vida, né? Não é simplesmente um programa de intercâmbio, ele é uma imersão na cultura do país. Então, você vai ficar aí 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos, enfim, o tempo que a gente selecionar aí do programa, né? Realmente numa imersão completa, seja na família ou no dormitório, vai estar falando inglês 100% do tempo, vai no mercado falando inglês, vai na escola, vai aprender matemática em inglês, né? Então não tem aí chance de português, não tem chance de entrar em contato com cultura brasileira, por exemplo, né? Vai viver realmente a experiência do destino, vai aprender com os costumes dele, o tipo de almoço que eles comem, o horário da janta, que geralmente é super cedo em relação à nossa janta aqui do Brasil. Então, realmente entra aí nessa cultura, nessa vivência. E aí tem contato não só com a cultura do destino, né? Mas na escola tem outros estudantes internacionais, então entra em contato com culturas diferentes também daquela. E aí ainda ganha fluência no idioma, né? Porque não tem como sair de lá sem falar 100% do inglês ou da língua do país que estiver fazendo o programa.
tem que se dedicar, lógico, né? Não vale ficar na escola, chegar mandando mensagem de texto o tempo inteiro em português para quem estiver aqui no Brasil. A ideia é que realmente exista essa conexão lá, mas, assim, dá para ver as possibilidades do mundo, você entra em contato com disciplinas que não existem aqui, conversa com pessoas que você jamais conversaria se não fosse por essa experiência do high school. Então, às vezes, você se redescobre, né? Não tinha parado para pensar que poderia fazer uma universidade em tal área, ou até mesmo se depara com a possibilidade de mudar para o exterior, né? De não querer mais morar no Brasil. Tem a questão do desenvolvimento pessoal, porque adquire muita maturidade, muita flexibilidade, educação financeira, assim, 100%, porque você vai ter o dinheiro lá mensal que os seus pais vão te mandar e você vai ter que fazer aquele dinheiro durar o mês todo, né? Então, é super, assim, uma experiência maravilhosa. E na questão profissional também, né? Porque aí a gente entra no ponto de que, além de ser um baita diferencial no currículo, de você ter fluência no idioma, você ainda tem um networking maravilhoso com pessoas do mundo inteiro. Então, se você tiver na acomodação de casa de família, você vai falar com essa família o resto da sua vida, né? Na escola, você vai conhecer pessoas, estudantes de outras partes, que aí depois você pode ter uma conexão aí até mesmo profissional com essas pessoas. Então, assim, só benefícios. É um programa incrível que vai trazer várias oportunidades aí. E, sem dúvida, assim, o estudante não se arrepende. Não se arrepende. Eu não tive até hoje um estudante que se arrependeu dessa experiência. Olha que não foram poucos. Top. Para finalizar, a gente tem aí como que é o processo, né, do high school. Thaís, amei o programa, estou interessada, o que eu faço, né? O primeiro passo é preencher o formulário no nosso site. Lá você vai colocar todas as suas informações para a gente já poder fazer um filtro prévio de ver, né, como que é o seu perfil. Depois disso, um agente DMI entra em contato, no caso sou eu, né, que estou cuidando aí do programa exclusivamente. E aí a gente vai juntos definir tipo de programa, destino, período, tudo, tá? A gente vai conversar, essa é a parte que eu falo que mais demora, né? Mas é a hora que a gente está definindo o programa ideal. Então, vou conversar com vocês, vou conversar com os pais, né? A gente vai ver orçamento, a gente vai ver o nível de inglês, vai ver questão de clima, né? Não adianta você falar para mim que você quer ir para Newfoundland, no Canadá, se você não suporta o frio, né? Não vai rolar. Então, a gente precisa conversar e entender tudo direitinho para a gente poder aí chegar em pelo menos 2 ou no máximo 3 opções para poder decidir. Depois disso, tem o teste de inglês, né? Para ver se realmente está dentro dos critérios de organização. Esse teste ele pode ser refeito, então, eu fiz o teste, não me saí bem. Tá bom, vamos esperar mais 1, 2 meses, vai fazer aula particular, vai treinar o inglês na internet, enfim. Aí depois a gente refaz para ver se já conseguiu atingir o nível, é bem tranquilo. Tem uma entrevista também que faz comigo em inglês para a gente poder ver certinho. Depois disso, faz a matrícula no programa. Aí, depois que fizer a matrícula, tem a confirmação da organização, que é a aceitação, né, do estudante. Essa aceitação, ela pode demorar um pouquinho, geralmente aí de 30 a 60 dias, por isso que é importante se matricular no programa com bastante antecedência, tá? Aí no mínimo 4 ou 6 meses antes da data que pretende ir. Além disso, a gente tem que ver questão de visto e tudo mais, então por isso que é importante aí esse tempo antes. Chegou a confirmação da organização, o que a gente faz? A gente vai se preparar. Então, vai tirar o visto, vamos ver o checklist de bagagem, vai conversar na escola para ver como é que vai ficar a situação quando retornar para o Brasil, tudo, tá? E aí, enquanto isso, a gente também vai esperar a colocação na família, se for um programa com homestay, né? A família, ela costuma chegar aí uns 30 dias antes do embarque, tá? Ela chega antes do que um curso de idioma costuma chegar, mas mesmo assim ainda demora bastante. E a justificativa é a mesma, né? Não gerar uma falsa expectativa e de mandar a família antes, depois, em cima da hora, a família ter algum imprevisto e não poder mais receber esse estudante. A gente sabe que o estudante fica triste, a família fica triste, então o ideal realmente aí é só mandar o perfil quando tiver certeza que a família vai poder receber o estudante, mas geralmente aí uns 30 dias antes, tá?
E aí, depois disso, é só embarcar e ser feliz, né? E aí lá também, não se esquecer que tem que se dedicar, tem que estudar, tem que tirar nota boa, né? Porque senão não passa de ano lá e aí não vai passar de ano aqui. Sim. E então, tem bastante regrinha, mas é um programa super completo e que vai trazer bastante coisa boa, eu tenho certeza. E é isso. Ah, ficou ótimo. Mais alguma? Não, eu te atrapalhei bastante já no meio do treinamento, tá? Acho que as minhas dúvidas são o começo das dúvidas de quem está procurando um high school. Então, tenho certeza que vai ter muito mais dúvidas, principalmente dos pais, né? Que é a maior preocupação. Mas obrigada pelo seu tempo, tá? Foi ótimo. Acho que a gente tem muito mais temas para criar. Então, pessoal, se vocês estão interessados no produto, fiquem de olho no nosso canal, né, ou até no nosso Instagram, que a gente vai postar mais conteúdos sobre, né, mais conteúdos educativos. E é claro, se você se interessou, quer saber mais ainda, preencha nosso formulário, fala com a Thaís, tá? Ela vai entrar em contato com vocês, vai entender tudo e aí seguir com o atendimento, tá? E os nossos contatos ficam aqui embaixo no nosso vídeo. E é isso. Se você já está falando com um especialista, quer saber mais sobre o programa para sua sobrinha, para sua, sei lá, para alguém da sua família, é só avisá-los que aí a gente consegue repassar o contato para a Thaís, para elas seguir com esse atendimento. Mas é isso por hoje. Obrigada, viu, Thaís, pelo seu tempo. Foi muito, muito educativo mesmo. E vamos lá, né? Imagina. Bora fazer high school fora. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Não esqueça de preencher o formulário e dar sugestão também dos próximos vídeos, que aí a gente faz bastante vídeo legal. É isso aí. Obrigada. Obrigada.